Agora eu vou mostrar para você algumas configurações de visualização da imagem e eu vou mostrar o porquê que ela é importante. Uma das primeiras que nós temos aqui em cima é a modos de preenchimento, tá bom? Dá um clique aqui na setinha preta para baixo e observa que nós temos a opção texturas com linha. O que acontece? Quando essa opção está selecionada, você consegue visualizar a textura do material, tá bom? E essas linhas pretas aqui de contorno, onde você vê a emenda, tá? Inclusive você consegue ver aqui a da mesa, você consegue ver aqui a da parede. Se eu voltar aqui e colocar apenas texturas, observa que as linhas de contorno vão sumir, tá bom? Olha lá, você já não vê mais as linhas, tá? E quanto mais você vai descendo aqui as opções, observa que nem a parede você vê mais os contornos. Quanto mais você vai diminuindo aqui as opções, mais rápido fica o processamento de imagem do ProMob. Por quê? Porque ele não precisa estar fazendo aí o processamento de muitos itens, tá? Observa que agora, por exemplo, ele já não tem mais as linhas para processar. Então aqui agora eu vou descer para preenchimento com linhas. Observa que a textura sumiu e ficou só as linhas, tá? Ele fica bem mais rápido para trabalhar, ele não precisa processar a transparência aqui da mesa. E aqui nós vamos descendo mais um pouco, eu vou para preenchimentos, ó. Agora nem a linha ele mostra, então fica mais rápido ainda para você trabalhar. E depois você tem as opções, você tem Hide, tá? Ele mostra só os contornos realmente. Você tem Hide PB, que é Hide preto e branco. Você vai conseguir ver a diferença em projetos maiores. E sem preenchimento algum, ele mostra só os contornos e a velocidade da imagem de carregamento fica muito rápido, tá? Em alguns pontos ela até ajuda você a pegar pontos, hot points internos, tá? Então é bem interessante. Depois você tem aqui caixa de contorno, que ele não mostra nem as linhas, ele mostra só uma caixa. Eu particularmente quase não utilizo essa opção. E aí você tem aqui então as formas de preenchimento. Então, se por um acaso algum dia não estiver aparecendo a sua textura ou o seu contorno, é aqui em modos de preenchimento. Você pode ter clicado errado aqui e de repente as suas texturas aparecem, não aparecem mais, tá? Provavelmente ela vai estar em preenchimentos com linha. Então é isso que acontece aqui na barra de modos de preenchimento. Outro detalhe interessante aqui é que você tem um guia separado chamado apresentação. Se você deixar nesse formato de apresentação, ele vai ficar muito pesado, porque ele vai começar a trabalhar com a imagem como se ela tivesse renderizada, tá bom? Então você tem que ter um computador aí bem potente para estar fazendo esse trabalho. Olha que interessante, ele mostra o reflexo aqui no piso, tá? Você consegue, vindo aqui nas propriedades, controlar o reflexo, sombra, a intensidade da luz e até mesmo gerar um render a partir daqui, tá? Eu não recomendo que você utilize isso não. Apresenta normal o seu projeto, gera algumas imagens com antecedência que você vai ganhar bem mais tempo. E depois você tem aqui a opção de visualizar em tela cheia, tá? Então você pode preencher apresentar com preenchimento comum ou em modo de apresentação. Isso é muito legal quando você tem uma TV para apresentar o seu projeto, tá? Normalmente eu uso aqui ó, o modo de preenchimento atual. E aí, como você pode observar, ó, ele pega o projeto em tela cheia. Então quando você vai apresentar o projeto numa TV, fica bem bacana você utilizar essa ferramenta aqui, tá bom? Então, essa era uma das dicas que eu tinha para você de configuração em modos de visualização.